Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina para a minha alma. Dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amantíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho na sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade e vem divina vontade nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Meus amados irmãos e irmãs, mais uma meditação aqui do Livro do Céu e, por amor a Jesus, na divina vontade. O trecho que nós vamos trazer é do dia 23 de maio de 1899, com o título O desprezo a si mesmo deve estar unido à fé. A Luísa. Naquela manhã eu me aniquilei até me sentir exasperada e irritada. Pareceu-me que era a mais abominável que se podia encontrar. Eu me via como um pequeno verme que girava e girava, mas ainda lá permanecia na lama, sem poder dar um passo. Ó Deus, que miséria humana! E no entanto, depois de tantas graças, ainda sou tão ruim. Meu bom Jesus, sempre gentil com essa miserável pecadora, veio e me disse: o desprezo a si mesmo é louvável quando é bem investido pelo Espírito da fé, mas quando ele não é investido pelo Espírito da fé, em vez de fazer o bem, ele pode prejudicá-la, porque vendo você como você é, que você não pode fazer nada de bom, você se derrotará, será derrubado sem confiar no caminho do bem. Mas apoiando-o comigo, ou seja, investindo-se no Espírito da fé, você se conhecerá, se desprezará e me conhecerá, confiando em você, para poder trabalhar com a minha ajuda, e eis que ao fazê-lo andará de acordo com a verdade. Meus queridos amados irmãos e irmãs, aqui a gente vê, a Luísa, ela falando que ela passou por uma grande miséria humana e que ela lutava com essa miséria e que se sentia como pecadora, miserável pecadora. E esses dias aí, esses tempos atrás, eu penso que foi um teste, que Jesus estava me testando. Eu passei por uma grande, perturbação, uma grande preocupação veio no meu coração. Passei por me achar, de muito cheio de pecado, por ser culpado por alguma coisa que eu fiz, então eu me senti dessa forma. E como a Luísa fala aqui, isso é a miséria humana, quando a gente sente culpa de alguma coisa, quando a gente sente que a gente fez alguma coisa e que aquilo ali está errado, ou que está ofendendo a Deus, ou que a gente não está rezando o suficiente, ou que a gente não está agradando a Deus, tudo isso aí a gente sabe que é vontade humana, Eu me senti nessa. Eu me senti como
não tá, né? Eu senti o pouco que eu estava fazendo para Deus era muito pouco, né? Eu passei por muitas provações, né? Por muita, assim, vamos dizer, muita confusão espiritual, entendeu? Mas eu pedi ao Divino Espírito Santo que me iluminasse, que me mostrasse a verdade, que me desse assim uma luz, entendeu? Para me entender cada vez mais, né, o que Deus quer para a minha alma. E busquei o Espírito Santo durante 9 dias, né, para me ter esse entendimento, para Ele me esclarecer, para Ele me iluminar. Eu estava me sentindo assim, seco, sabe? Assim, sem, vamos dizer assim, sem cor, sem... Não estava... A minha fé parece que estava enfraquejando, melhor dizendo. Mas eu fiz uma oração ao Divino Espírito Santo, né, pedindo a Ele que Ele viesse me iluminar, que viesse me dar o entendimento, a sabedoria de eu poder entender do que estava acontecendo. E tem uma irmã aqui no grupo, né, da Fiat Voluntas Tua. Eu vejo que ela é uma pessoa muito assim de Deus, né, uma pessoa que é muito assim dedicada a Deus. E durante esse tempo todo eu fiquei pedindo ao Divino Espírito Santo que me desse uma luz, que me mostrasse, né, alguma coisa do que eu, né, deveria fazer para mim buscar cada vez mais a Deus. Eu estava, vamos dizer assim, preocupado de ter feito alguma coisa para Deus e ter magoado Ele, entendeu? Aí depois eu meditei aquela parte da Luísa, né, que fala no livro do céu, que ela se vê assim também, cheia de pecado, e que ela fica preocupada, né, com o pecado, preocupada, sentindo culpada por alguma coisa. Jesus fala: não fique assim, não fique preocupada com os seus pecados, se humilha diante de mim, venha diante de mim de joelhos, se humilha, né? E assim eu fiz. Eu bati o joelho no chão ali, prostrei diante de Jesus e pedi perdão para Ele por todos os meus pecados, por aquela situação que eu estava passando, né? E depois essa irmã nossa aqui do grupo, ela me mandou uma palavra para mim, como assim, eu vi que foi como uma resposta do Divino Espírito Santo para mim naquele momento, naquela situação que eu estava passando. Eu vi que como, né, foi algo que Deus usou ela para me mostrar, né, naquela situação que eu estava passando. Ela me mostrou uma palavra na Bíblia e eu senti que foi a resposta que o Divino Espírito Santo, né, estava me mostrando, porque eu estava me sentindo muito culpado, estava passando muito por perturbação. E eu queria uma resposta, né, assim, na divina vontade, é claro, que Ele me orientasse, né, e me mostrasse, né, realmente, né, para que Ele me desse muita força, para que eu vencesse aquela situação na qual eu estava passando, assim, sentindo culpa de alguma coisa. A gente não pode sentir culpa, né? Hoje eu estava assistindo a aula, a escolinha, eu vi a Aline falando que a gente não pode ficar com esse sentimento de culpa, de fez alguma coisa. Então, e é isso, né? E é isso, às vezes a gente acha que tá fazendo o correto, né? Às vezes a gente acha que não tá, e às vezes a gente pensa que a gente está distante de Jesus por alguma coisa assim. A gente fica, né, sempre pensando assim, mas Deus, Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre aí de braços abertos para nos mostrar, né, a verdade, para mostrar para nós, né, como viver na divina vontade, como fazer a vontade de Deus, né? Como fazer tudo, né, de acordo com o que Deus quer que nós façamos, né?
Aí a nossa irmã, ela deu uma palavra que eu vi que foi resposta do Divino Espírito Santo. Em Isaías 49 disse assim: disse-me, não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações para propagar a minha salvação até os confins do mundo. Então nessa palavra eu me senti assim, que ele tinha me respondido, né? Para eu não ficar preocupado, não ficar batendo a minha cabeça, perturbado com aquela situação na qual eu estava passando, que eu confiasse nele, que colocasse tudo no Fiat, entendeu? E que ele tinha me escolhido como uma pessoa, né, para se tornar o filho da divina vontade, e que eu, né, deveria sempre morrer, né, por esses maus pensamentos, por esse sentimento de culpa, e viver na graça de Deus, quer dizer, viver na vontade divina, na divina vontade, sem ficar preocupado com o que acontece comigo, né? De jeito que eu fico pensando se eu estou fazendo certo, se não, se está errado, não ficar preocupado com isso, mas sim colocar tudo no Fiat. O que eu fiz? Depois que eu meditei essa passagem, Isaías 49, eu fiz isso, né? Coloquei tudo no Fiat e parei de ficar pensando nessas besteiras que estava vindo, né? Eu via que era a vontade humana, né? No caso, assim, querendo que eu aderisse, né, ao sentimento de culpa, de erro. E depois que eu li essa passagem aqui, eu percebi que Jesus, ele quer algo muito mais, né, do que eu penso em mim, vivendo na divina vontade, né? Até pessoas, né, que realmente estão do nosso lado, pessoas que nos dão força, né? Porque nós somos uma comunidade que são como anjos, né? Um ajudando o outro na fraqueza, né? Isso é muito bom. Eu agradeço muito a nossa irmã aí que me deu essa passagem da Bíblia. Eu vi que foi como resposta, né, do Divino Espírito Santo para minha alma, para minha vida. E isso fez com que eu colocasse no coração, e graças a Deus deu para me entender, né, realmente a resposta aí do Divino Espírito Santo para minha vida. Então, nessa parte aqui da Luísa, né, ela fala: pareceu-me que era mais abominável que se podia encontrar. Eu me via como um pequeno verme, e assim também eu me senti. Eu me senti como uma pessoa, sabe? Um verme, uma pessoa assim, sei lá, né? Uma coisa mais estranha, que girava e girava, mas ainda lá permanecia na lama, sem poder dar um passo. E ela disse: miséria humana, né? E aqui Jesus vai dizer para ela, né, que o desprezo a nós mesmos, né, é louvável quando é investido pelo Espírito da fé. Então, quer dizer, quando a gente passa por essa situação, né, e a gente tem um espírito de fé, a gente consegue sair, né? Quando a nossa situação é investido pelo Espírito da fé, ele pode prejudicar, porque vendo você como você é, que você não pode fazer nada de bom, você se derrotará, será derrubado sem confiar no caminho do bem. Então, assim, para nós, né, no momento da situação que nós estivermos passando, a gente tem que sempre focar, né, em Jesus, nas meditações do livro do céu, do que Jesus quer para nós. Não deixar que o espírito, né, do mal venha possar de jeito que quer nos deixar na lama, mas sempre erguer a nossa cabeça para que nós vivemos sempre na graça de Deus. Aqui Jesus vai dizer assim: apoiando em mim, ou melhor, né, ou seja, investido no espírito da fé, quer dizer, no meu espírito você se conhecerá. A partir do momento que nós estamos ali na lama, né, na nossa fraqueza, a partir do momento que a gente começa a buscar o Espírito da fé, isto é, o Espírito Santo, a gente tem o conhecimento que aquilo ali que a gente está passando pode ser também uma prova, né? Pode ser uma prova que Jesus está nos dando para a gente viver no nada, né? Viver no nada. E ele disse: se desprezará, me conhecerá.
Cada vez mais nós passamos por uma provação, por uma situação dessa, Jesus dá mais oportunidades para a gente conhecer a Ele, né? Confiar nele. E a gente também, né, trabalhar com a ajuda de Jesus, né? Sempre buscar a ajuda dele nas nossas situações. E tem que ser, claro, né, de acordo com a verdade, como ele disse aqui para Luísa, né? Se desprezará e me conhecerá confiando em você para poder trabalhar com a minha ajuda, e eis que ao fazê-lo andará de acordo com a verdade. Aqui a Luísa vai dizer, né? Quão bom essa conversa de Jesus fez a minha alma. Então, assim, como ela disse aqui também, né? Eu agradeci muito. Que bom que, né? Que eu busquei o Espírito Santo, Jesus, ele me deu essa passagem bíblica, Isaías 49, como resposta, né? Para mim não desanimar. Porque ele escolhe os seus filhos para a obra dele, né? Se da onde eu estou aqui ele me escolheu, né? Como fala aqui, onde eu estou aqui ele me escolheu, como ele disse aqui, né? Ele disse aqui, vou fazer de ti a luz das nações para propagar minha salvação até os confins. Se ele me escolheu aqui onde eu estou, né? Na comunidade na qual eu vivo, é porque ele quer que eu espalho aqui a luz, né? A luz da divina vontade, a luz de Deus, né? Entendi que devo entrar no meu nada e saber quem sou, né? Mas não devo parar por aí. Mas imediatamente depois de me conhecer, devo voar para o imenso mar de Deus e parar para tirar todas as graças para minha alma. Caso contrário, a natureza permaneceria enfraquecida e o diabo buscaria meios de jogá-la na derrota. Que o Senhor seja sempre abençoado e que toda a sua glória seja sempre. Então é isso aí, né? Eu passei por essa situação, eu não estava tendo forças, né, para compartilhar. Me deu assim um sentimento de eu abandonar, né? Abandonar tudo, sair da comunidade, né? Abandonar. Mas eu falei assim, não vou fazer isso, porque eu sei que isso, né, é vontade humana e Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabe de todas as coisas. Se ele me escolheu é porque ele tem algo bom para mim, né? E eu tenho uma missão, então eu tenho que estar sempre do lado de Deus, né? Porque se ele escolhe a gente não é por acaso, né? Se ele escolhe a gente não é por acaso, não é porque eu estou numa comunidade, né? Que qualquer coisa que acontecer comigo, algum sentimento de culpa, de erro, né? Eu sair, né? A gente tem que sempre estar unidos para a gente ter força na fé. E que Deus, né? Ele abençoe a todos nós e que Deus nos dê o entendimento, a sabedoria de como, né? Viver carregando a nossa cruz, passando pelos sofrimentos, né, formando o nada, né, como a Aline sempre diz, a gente tem que sempre formar um nada, assim, formar um vazio melhor, para que nós reconheçamos os nossos erros, né, para que Deus nos dê a graça de nós conhecermos os nossos erros. E graças a Deus, né, Ele está me dando cada vez mais força, mais coragem, e é isso, né. Aí eu achei essa parte aqui do Livro do Céu, no qual eu já tinha meditado, né, e o desprezo a si mesmo deve estar unido à fé. E vi que o nosso sofrimento, né, o desprezo de nós mesmos, devemos estar unidos cada vez mais ao Espírito Santo. Devemos cada vez mais unir as nossas orações, os nossos sofrimentos, né, o nosso desprezo, o nosso nada, o vazio, a Deus, ao Espírito Santo, para que não perecemos na fé. Amém? Um grande abraço a todos. Fiat, Fiat, Fiat.